Salve, Nossa, salve, mano Bola! como é que tá, Lico? Beleza? Tudo ótimo, mano. Pô, um prazerzaço. Você sabe que a gente demorou um pouquinho para a gente fazer isso, mas tudo tem sua hora, tudo tem o seu momento. E eu fico muito lisonjeado e muito feliz em saber que tem um amigo como você, tão humilde, que falava, Licão, segue uma cronologia. Coloca lá primeiro aqueles que foram os meus passos aqui no Rio Grande do Sul e no Brasil, e no momento certo eu vou participar. Cara, isso é foda. Você é um Pena, cara pena que não espetacular. conseguimos, pena que não conseguimos ouvir um, né? Mas Olha, estamos fazendo essa live com ele agora. nossa senhora, você sabe disso, né, cara? Que o tanto que o Frank foi importante para mim, né? Na minha trajetória, o tanto que o Frank. Porra, meu pai virou amigo do Frank, né, cara? Daí você tira, né? Meu pai não falava muito com as pessoas, aquele meio nordestino fechado, e foi lá no Frank comprar material para mim. Então você vê o tanto que Por isso que a se gente deram bem, sabe. né? Porque o Frank também era um torrão, né? De vez em quando era uma Então, acho que era postura em forma de torrão. dois bicudos, né? Dois bicudos ali, dois bicudos se encontrando, né? Show, legal. Eu lembrei dele hoje, meu. Um amigo nosso botou uma foto com ele, o Dado, né? Que conhece ele faz anos, trabalhou com ele lá, botou uma foto e falou: Bah, não caiu a ficha ainda que saber que eu não vou poder mais falar contigo, né, meu velho? Mas só em pensamento, pelo menos. Eu falei, pô. Cara. Mas é assim. Mas Mas não, vamos vamos lá, lá. goleiro. Vamos lá. Quantos anos de tatu? Esse ano faz 32. Comecei lá, 32 anos de tatuagem. isso. 32 a E primeira que eu cobrei. como é que é? 32 a primeira que eu cobrei. Daí eu virei tatuador. Comecei a fazer tatuador. Porra, então se eu for contar a primeira que eu cobrei, eu fui filha da puta logo quando eu aprendi. Porque quando meus amigos chegaram lá, quando eu cheguei com a máquina e meus amigos falaram, eu quero, eu falo, meu irmão, então tu vai ter que ir lá comprar agulha. Eu também, Vai é. ali, vai ali na papelaria e comprou a agulha. É, vai ter que pagar. De um jeito ou de outro vai ter que pagar. Sair de graça não. E como é que tu começou, Bolejo? Então, Lico, eu atendia, a minha mãe era dona de comércio, tinha uma lancheria na frente de casa, e eu atendia para ela ali, ficava ali de vez em quando, e daí numa dessas apareceu um cara que tatuava aqui no bairro, só tinha um tatuador, Ricardo, que inclusive ainda é tatuador, e ele apareceu aqui no bairro, na lancheria, querendo fazer tatuagem ali nos clientes, né? Porque ele estava com o estúdio dele aqui perto, mas ele queria estar no meio da galera ali, sabe? Ele queria fazer algo diferente. Aí ele começou a tatuar na lancheria e eu não tinha, eu confesso que eu não tinha tanto interesse pela tatuagem. Eu ficava desenhando. Enquanto ele ficava tatuando lá, eu ficava. Que a gente vendia cigarro e os cigarros, os maços de cigarro, vinha naqueles papel, né? Então, as lancherias, Lembro. basicamente, tu ficava anotando tudo naqueles papel, as mesas ali para que tu estava vendendo e anotando a mesa, né? A comanda era um papel de cigarro, aqueles papel de cigarro grande. E eu ficava desenhando e ele começou a dar aqueles visus de ver eu desenhando e começou a perguntar, pô, e aí, tu não quer aprender a tatuar? Eu falei, não, cara, não. Não é para mim, né? É muita responsabilidade. Até porque eu via lá os caras, né, se debatendo, era diferente, né? Aí o que aconteceu? Daí ele pegou e disse que um dia apareceu do nada na lancheria e falou que queria ir para Bahia. E ele precisava de dinheiro para ir para Bahia. E ele me vendeu uma Ferrari, porque a primeira máquina que eu tive foi uma Spaldi, uma Supreme. Logo de cara foi o Cara, Supremo, uma quando máquina tem, né, top, velho? assim. Não, e aí que tá, olha outra coisa, né? Porque sempre tem, né? Essas histórias de lancheria, eu falo, sempre tem um bêbado na ponta do balcão, né? Pra fazer uma merda. E foi o cara que disse assim, ó, eu pago, eu compro pra ti, bola. Eu vou comprar pra ti e tu vai ser meu sócio. Eu vou ser teu sócio. Eu falei, não, Olha só. Eduardo. Eduardo, o nome dele. Eu falei, não, Eduardo, tá louco? Ele, não, tu vai. Aí pegou e comprou. Aí comprou. Daí ele pagou o cara tudo e eu tinha que tatuar e começar a cobrar para pagar o sócio, né? Pelo menos pagar a parte dele, né? Por isso que eu comecei a cobrar cedo. Daí, eu me lembro que a única coisa que esse Ricardo fez antes para Bahia é dizer para mim treinar em laranja, né? E me Pô, ensinou a mas tu amarrar era moleque. Tu tinha quantos anos, mais ou menos, isso? 16 para 17.
Pô, e tua família, assim, como é que tua mãe viu isso tudo, assim? Porque tua mãe já foi uma pessoa incrível, né? Porque abriu espaço pro cara tatuar dentro da lanchonete dela, da lancheria, e depois viu o filho. Não, o pior de tudo é que a mãe ameaçou de botar meu irmão para fora de casa quando ele se tatuou com um cara dentro da lancheria. Já tá começando tudo errado, né? Aí eu peguei, quando eu comprei material, e eu puxar saco da mãe, eu disse, não, mãe, né, tá certo, tem que mais que meter bronca. Ele fez escondido, metendo pilha, né? Fazendo a caveira do irmão. E quando eu comprei o material, eu tive que jurar para ela que eu só ia fazer nos outros, não ia fazer em mim. E daí Meu Deus. eu Jurou com o dedinho cruzado, assim. mantive esse juramento umas 2 semanas. Depois eu tava tatuando. Tava fazendo tatuagem na mão aqui. Daí Meu o bicho Deus. pegou. Mas ela foi legal, né? No começo, é claro, tem todo aquele debate, todo aquele lance que, para começar, eu não vejo quem comece a ser tatuador de uma forma que dê esperança aos pais que vai ser um trabalho promissor. A gente começa na loucura. Eu dei motivos para ela duvidar disso, porque eu só juntava uma galera também, todo mundo tomando vinho, né, na frente de casa, na lancheria, enchendo a cara de cerveja. Aí eu Isso em comecei. qual cidade? Canoas, aqui em Niterói. Então, isso a gente tem que deixar claro, né? A gente não está falando de Porto Alegre, a gente está falando de Canoas, uma cidade um pouco menor, né? Região metropolitana de Porto Alegre, fica 15 minutos de Porto Alegre. E daí foi bacana, que eu comecei a fazer na lancheria mesmo, né? Inclusive até eu separei uma foto aqui, bem legal, que é a foto da lancheria, né? E daí eu estava olhando hoje umas fotos e eu achei uma foto quando eu fiz o primeiro estúdio. Cadê? Aqui, ó. Olha que legal, cara. A lancheria virou isso aqui depois. Um escorpião e um palhação com uma máquina, né, cara? Com uma máquina de escorpião. Olha só, parecia uma creche, né? Bem e rosa, né? E rosa. Olha o gosto nas cores. Não, cara, mas a gente tem que pensar o seguinte: essa cor era uma cor naquela época que era muito usada, né, cara? A gente não tinha uma paleta de cores muito grande nem para pintar a casa. Então era vermelho com branco, verde com branco, tipo assim. Os grafites lá dentro também. E tu que grafitava? Eu que fiz, com uma pistola de pintura de carro, né? Daí um amigo aqui me emprestou. Antes daquilo lá, ainda foi isso aqui, ó. Antes da pintura lá, que aqui foi mais discreto, ó, o começo. Ali era o que? Era um índio? Um índio, né? É porque tem a conversa aqui do pessoal, eu não vou desabilitar, mas aqui dá para ir, tipo, que legal, cara. 994? O número da casa onde eu moro ainda. Ah, vou jogar no bicho amanhã. 994. Tá louco. Então é bacana, é legal, né? Depois quando eu comecei a tatuar ali, isso aí foi quando eu consegui, virou de lancheria e virou estúdio, foi depois de 3 anos, 2, 3 anos. E eu comecei a tatuar uma galera daqui, por volta aqui da região metropolitana, que tem Gravataí, Cachoeirinha, que são várias cidadezinhas próximas, né? E eu comecei a ganhar muita essa gurizada aí no colégio, me tirava da sala de aula, inventava desculpa que a mãe estava doente na portaria para me tatuar eles, velho. Tu acredita? A escola que eu estudava é aqui próximo também. Então, quando eu chegava, saía da sala, minha mãe tá doente, tem que ir para casa que teu primo tá aí na frente. Meu primo tá aí. Aí chegava lá, tinha 3, 4 caras assim, né? A molecada assim, querendo se tatuar, doido para tatuar. Não, nós temos que se tatuar. E nós ia para lancheria ali e se tatuava. Na região já tinha alguns tatuadores, né? Já tinham alguns que já eram os pioneiros aí da cidade, assim. Quem você destaca, assim, que você fala assim, pô, eu comecei aqui, mas eu fui buscar alguma referência com ele, mesmo boas ou ruins, mas aquele tatuador que você falou assim, caramba, eu preciso dar uma olhada ali. Eram 2 caras que trabalhavam junto. O estúdio era JP Tattoo Studio. Era o Jorginho e o Paulo. Jorginho e o Paulo. Eram 2 caras que tatuavam junto. Então, esse estúdio ficava aqui próximo, que é na Estação Farrapos, que é
É quase o meio entre Canoas e Porto Alegre. E sempre quando eu ia para Porto Alegre de metrô, né, eu passava e via uma placa gigante de um tigre que tinha, e aquilo ali me chamava bastante atenção. Que era o único estúdio que eu conhecia, assim, sabe? Porque nem no estúdio do cara que me vendeu a máquina eu nunca fui. Né? Ele tinha um estúdiozinho aqui perto, mas ele acabou indo para a Bahia quando eu virei tatuador e eu não conhecia o estúdio, porque eu nunca tinha imaginado que eu ia procurar um estúdio de tatuagem para fazer ou para ver alguém tatuando. Porque não, Ricardo era o nome do que você comprou, né? Ricardo, ele tem estúdio ali não é Palhoça ali, acho que é São José, São José que tem, próximo a Floripa, é uma cidade antes de Florianópolis ali. Olha que legal, cara. E daí como é que essa galera aí te recebeu, assim? Do jeito que era que nem antigamente, era uma portinha, era uma janelinha de porta, velho, aqui assim, ó. E eu me lembro até hoje que eu tinha um tubinho de vidro com conta-gotas que era para botar nanquim. Que até então eu só comprava nanquim em Rotring ou Estanhedra, em papelaria, né? E daí eu levava esse nanquim, às vezes eu tinha nanquim ainda, eu tirava, botava em outro lugar, ia lá vazio para tentar entrar no estúdio dos caras, né? Só que eu não entrar no estúdio, eles me atendiam pela janelinha da porta, né? Eles sabiam que eu estava comprando. Aí um dia eu comprei, olha como é que eu entrei, velho. Um dia eu comprei e fui tatuar, e só que eu dava várias mancadas, assim, aquelas mancadas básicas, às vezes, de tu deixar muita agulha e não descer a tinta, e tu achar que a tinta não tá pegando, e aquelas vaciladas que o cara nem imaginava, né? E eu comecei a tatuar e a tinta não descia, só que eu usava muita agulha para fora. Então a tinta e a haste às vezes podia estar encostando na biqueira também. Tinha vários fatores que a gente não sabia que poderia acontecer. E eu fui lá reclamar da tinta. Aí eles abriram a porta, eles ficaram bravos comigo. Aí imagina, né? Aí cheguei lá reclamando, dizendo, essa tinta que vocês venderam não pega. Daí o Jorginho, o falecido Jorginho, ele me pegou, me levou para dentro e falou, senta aí, cara. E eu me lembro que eu tinha aqui já cobri, né? Mas eu tinha um dragãozinho aqui assim. Era um dragão de catálogo pequenininho, né? Com asa de dragão medieval. E ele chegou e disse, senta aí. Aí ele pegou uma máquina que eu nem sei como é que tava, que já tinha agulha, já tinha... Cara, olha, ele simplesmente pegou a máquina, molhou na tinta, botou a tinta num batoquezinho. Eu acho que não era batoque, era outra coisa que eu usava. E começou de pasta de dente. Eu acho que era, qualquer coisa, mas não era o batoque ainda, que eu acho que nem tinha muitos lances do batoque. E ele começou a fazer uns riscos em volta do dragão e sombrear. Aí ele começou a me tatuar ali. Ele tatuou com a tinta, né? E mostrou assim, e eu olhando, eu falei, nossa, velho. Aí eu fiquei sem jeito, né? Ele disse, desculpa aí. Ele falou, não, de repente. Aí ele começou a me dar atenção, de repente tu tá fazendo alguma coisa errada na tua máquina. Que máquina tu tem? Eu falei, eu tenho uma Spalding. Ele, uma Spalding, velho. Aí, só que eu usava, na época, não sei se você ouviu falar, nas agulhas gengibras, que é umas agulhas... Já, ouvi falar, claro. Anestesia de dentista, velho. Ela era hipodérmica, era como é que é? Chanfrada, né, no caso, né? Então chanfradinha. Ela tinha um fio e até aquilo ali influenciava às vezes. Então, ele pegou e disse, não, então faz o seguinte, ó, leva aqui essas agulhas aqui, experimenta elas, qualquer coisa, tu vai... Daí, ali eu comecei a ter um pouco mais de contato com eles. E eu levei uns desenhos meus também, que eu tenho até... Eu trouxe até uma história que depois dá para comentar. É o meu primeiro catálogo de desenho, que eu comecei a fazer desenho, porque eu tinha necessidade de ter desenho. E eu não conseguia desenho com ninguém. Então eu começava a transformar tudo que desenho que eu pegava, cavalo marinho botava tribal, um tasmania botava tribal, um berimbau com tribal, tico, tudo botava um tribal junto para virar um desenho, né? tudo com tribal. E daí foi daí que eu comecei a levar esse desenho e começou a me abrir porta, né? Porque daí eu ia lá, levava um desenho meu, pegava algumas folhas da Spalding que eles tinham, né? Desenhos, as caveirinhas. E isso foi bacana, que daí depois daí, né? Mantive um contato com ele, Jorginho saiu de lá, o Jorginho morava aqui próximo da minha casa, né, no outro lado da BR, né, num bairro aqui próximo, e um dia eu fiquei sem máquina, a máquina Spalding, ela simplesmente parou de funcionar por causa de um fio de cabelo. Um fio de cabelo, velho, cortou o contato. Um fio de cabelo. Um fio de cabelo entre a bobina ali. Ou ele estava ali no batedor? No contato com o fio de cabelo, no contato do parafuso de contato com a mola. Que isso, fio cara? De cabelo cortou a corrente, velho.
Isso aí já deve ter acontecido com muita gente. E eu Já. Tu teve com ele o primeiro workshop, né, da vida, tive né? um workshop de real mesmo, reality mesmo, negócio ali, ó, assim, Caramba. na pele. Eu tava com meia águia traçada, né? 9, 10 horas da noite na lancheria, no estúdio, que depois a lancheria foi estúdio. Deixei o cara com meia águia traçada, né? E saí atrás do Jorginho para tentar comprar uma outra máquina. E o Jorginho, ele tinha um problema com bebida, né? E eu sei que eu cheguei na casa dele, ele não estava em casa, ele estava no bar, estava num bar lá, estava chumbado, e daí a esposa dele teve que ir lá atrás, a esposa dele teve que ir atrás dele, tudo, trouxe ele para lá, ele me vendeu uma máquina, me atendeu, tudo, né? E foi bem xarope, assim, sabe, de ver, porque ele estava já enfrentando alguns problemas, o Jorginho teve muitos problemas naquela época, né? Só que sempre foi um cara muito inteligente, negócio de máquina. Ele me vendeu um modelo de uma Puma que ele fazia, coisa mais linda, né? Até eu estava achando aqui, ó. Achou a máquina aí? Não, a máquina eu não achei. Mas eu achei uma foto de algumas máquinas. Cadê? Que eu separei também, que é bem... que eu, quando eu comecei a vender máquina, aqui não vai aparecer muito, né? Mas essas máquinas, tudo era ele que fazia. Olha só, cara, que coisa linda, velho. As maquininhas. Eu tenho alguns chassis guardados ainda. Você ainda tem alguns chassis desse? Tem. Olha que massa, cara. E aí ele pegou e me vendeu uma Puma, um modelo de uma Puma, né? Daí eu pensei, legal. Eu fui para lá, terminei a águia do cara também, torcendo que não apagasse o stencil também, porque se apagasse o stencil eu tava ralado, não sabia, né? Nem sabia o que fazer. E foi aí que nesses trancos, barranco a gente foi começando esse esquema da tatu, né? E para pular depois pro lado mais profissional, foi um desses caras que eu tatuava, que me buscavam na escola, que acabou falando para outro tatuador que trabalhava no estúdio do Elias Tatu, na Tatu Center, em Porto Alegre. Ah, isso que eu ia perguntar. Isso. Onde que entrava o Elias nessa história aí? O Elias entrou porque esse cara, o Dedé Tatu, da Color Bomb, ele tatuava lá e ele gostava muito dos meus desenhos. Então, quando os caras chegavam lá aparecendo com alguns desenhos tatuados, desenhos meus, né? Aí o Dedé perguntava, né? Às vezes, porque, como ele era da mesma cidade, né? Perguntava de quem eram esses desenhos, né? E eles falaram de mim, né? Então, um dia, eu indo para o centro de Porto Alegre para ver se eu conseguia entrar em algum estúdio, né? Porque eu já estava cabreiro, achava que ninguém ia deixar eu entrar em estúdio, né? Depois do Jorginho e do Paulo ali, né? Mas eu consegui ir no estúdio do Elias e consegui falar com ele e mostrar alguns desenhos. Só que daí o Elias, ele sempre foi meio carcamano, assim, sabe, esse negócio. Mas foi duro, ele era duro mesmo. Então, mas é legal, é uma escola boa, eu sempre falo. Eu sou grato por ele não ter facilitado as coisas para mim. Eu acho que só provou que eu queria ser tatuador, né? E sou. E ele chegou para mim e disse, tu me dá 3 folhas dos teus desenhos, te dou uma folha desses desenhos que tu xerocado aí. Tinha o Bozoda, do Rio de Janeiro. Alguns tatuadores antigos que desenhavam, né? Tinha as Spalding, tinha outros desenhos bem antigos. E ele me dava uma folha, né? Quantos desenhos você fazia? Cada 3 desenhos três folhas de desenho minha valia uma folha de desenho deles. E eu queria, não adianta, né? Porque era o jeito de eu entrar, né? E daí nisso, um dia eu tava trocando folha com ele, quando o Dedé entrou e viu os desenhos e disse, tu não é de Canoas, Niterói? Eu falei, eu te conheço, não sei o quê. Eu falei, foi a primeira emoção, né? Um tatuador que trabalhava no estúdio falando que me conhecia. Eu tinha ouvido falar de mim. Então isso aí é uma coisa que, nossa... Isso é o fundamental, né? Isso é um troféu, velho. Nossa, é um baita troféu. Foi como se eu tivesse ganhado um concurso lá, porque a sensação de tu ser notado era tudo que tu queria, né? Porque a gente não queria fama, a gente queria estar no meio das pessoas que a gente seguia e admirava, no meio da tatuagem. Essa era a chave. Eu acho que isso que eu sempre falei, na realidade... Eu, quando comecei a tatuar, eu não queria, de repente, eu queria isso, eu queria estar ali no meio daquela galera. O importante era estar no meio, de alguma forma ali, porque eu acho que ali ia ser a melhor escola. Imagina, primeira vez que depois de eu trabalhar com o Elias, né, dando um pulo, um baita pulo,
depois que eu comecei a trabalhar com o Elias, eu comecei a ver os caras indo no estúdio do Elias, o Edu indo no Elias, né? O Luiz, que era um tatuador que vendia material aqui, que era sócio do Verani na época. O Verani eu vi algumas vezes na época. Eles me levaram num bar que eles faziam encontros de motoqueiros e tatuadores, era o Ancoradouro. Um dia chegou o Amorim lá. O Amorim chegou de moto lá, tudo, e o Amorim começou a mostrar as tatuagens. E eu gostava muito de ver revista gringa, né, americana. E eu comecei a ver as tatuagens que o Amorim tinha. Ele tinha um Paul Buff tatuado na cabeça, ele tinha um Tantan na perna, ele tinha um Guy Atkinson, acho que no antebraço. Olha só, cara, já naquela época, né? Naquela época, o Amorim, o Ale, era colecionador, cara. Ele ia para fora, lá para Europa, Estados Unidos, e ele colecionava tatuagem com os caras lá. E, pô, isso foi bacana demais, velho. Foi uma coisa que... Olha o Amorim aí, olha o Amorim aí. Olha o Amorim aí, ó. Você sabe que eu quero fazer uma live com ele, sabe? Eu acho que é importante, porque ele porra, eu lembro muito do Amorim, cara, nas convenções ainda do LEDs. Sim, sim. O Amorim toda essa mudança que ele fez é importante, né? Tudo que ele parou e mudou toda uma essência, passou da arte, vamos pôr, da agulha para a arte tatável, né? Eu acho que é isso como assim que se fala, assim, pro 3D, assim. E eu admiro demais ele. Com certeza é um cara que eu quero conversar, com certeza é um cara que é importante. O Ale Amorim, ele fez uma coisa que muito tatuador almeja hoje. É tu se distanciar de algo que tu ama para continuar amando e amar cada vez mais. E mas a gente não faz isso, Bola? No fundo ele tem isso aí, velho. O Amorim, ele não tatua porque realmente ele tatua. Ele pega, é que nem andar de bicicleta, tu nunca vai desaprender. Sim. Ele tatua muito bem. Ele faz os bioorgânicos, biomecânicos, Mas você não faz isso também? Eu consegui fazer isso hoje. Hoje eu digo atualmente eu consigo fazer isso. Sim, mas a gente conversa muito sobre isso, né? Eu e você, a gente fala muito sobre isso, assim. É porque as pessoas fazem uma conexão com a tatuagem que a gente tem que estar agulha e tinta 24 horas ali. E se você fala que você faz uma atividade extra, uma pintura extra, para algumas pessoas é mal vista, mas eu acho que para quem gosta da arte mesmo, vai entender que uma vai completar a outra, que vai fazer uma conexão fantástica, né? Então, tipo assim, quando eu vejo o Amorim fazendo as esculturas dele, você fazendo as pinturas, seja em tecido, o que... Meu irmão, é incrível, Bola. Eu acho que isso é a conexão que as pessoas têm que entender da tatu. Porque lá atrás, era isso que a gente fazia, cara. A gente tem que perceber que a gente fazia isso antes. Você falou, pô, agora eu consegui. Não, você sempre fez isso. Só que agora você percebe que você está estável na profissão. Ser estável não quer dizer que você está parado, que você está estático. Você está estável, você tem a liberdade de chegar para o seu cliente e falar, pô, vamos trabalhar uma letra, mas eu vou usar um efeito tal. E o cara vai chegar e vai falar, pô, essa é a identidade do Bola, eu vou comprar essa identidade do Bola. Né? Eu acho que isso é fundamental, né? Isso é isso que escreve a parte, né? E graças a Deus, né? Graças a Deus a gente tem essas pessoas, né? Essas pessoas que acreditam na gente. É que nem eu falo às vezes. Antigamente, há um tempo atrás, né, nas redes sociais, às vezes a gente se pegava assim, meio que falando um pouco, né? Ah, os clientes, não sei o que dos clientes, ou o cliente faz isso, o cliente faz aquilo. Mas a gente tem tantos clientes bons, assim, não é que os clientes sejam ruins também, alguns. Eu vou falar o seguinte, é que os clientes, às vezes, eles são mal informados, mal educados com relação a tatu. Talvez por isso que cheguem do jeito errado. Errado não, é o jeito que tu não queria que chegasse. Então, é um dever nosso a gente educar eles, ensinar eles como pode ser feita uma tatuagem. Talvez eles só saibam que aquilo ali é tipo, eu quero esse desenho e esse desenho tem que ser igual a esse aqui, ó. Eu vi na revista, eu quero esse desenho aqui, né? Vamos supor, né? Aqui uma foto antiga. É porque foi assim durante muitos anos, né? Foi. A gente... Então, aí é o que eu falo eu converso com algumas pessoas sobre isso.
E as pessoas chegam para mim e falam, pô, eu acho errado o Pinterest. Vou dar um exemplo apenas, tá? Eu Aham. sou contra os tatuadores Pinterest. Aí eu falo pro cara, eu falei, bicho, ele é um catálogo digital. É, É a tatuagem dos anos 80 digital. é, Você vai fazer um Ctrl+C, Ctrl+V e é. ponto. Agora, você tem a liberdade hoje, que não existia muito naquela época, de você chegar para o seu cliente e fazer exatamente isso que você falou. Doutriná-lo de uma forma correta. Falar, pô, cara, o Pinterest é maravilhoso. Mas da mesma forma que você teve acesso, 1 milhão de pessoas também teve. Vamos mudar isso aqui? Vamos fazer uma conexão com isso aqui? Olha, o meu traço não é tão igual ao do Pinterest. O meu traço ele evolui para uma outra linha. O que você acha? Vai ser funcional? Se o cliente chegar e falar, não, não vai ser funcional. A pessoa tem que ser humilde o suficiente, chegar e falar, pô, obrigado, vou te indicar para um cara que é E está dentro Ctrl+C, dessa. Ctrl+V, porque eu trabalho de uma outra forma. E isso também não é ser arrogante, isso é ser honesto, né? Isso é Sim. ser honesto. Aí entrou aqui outro, eu estou vendo às vezes alguns entrando dando um alô e eu estou dando alô a todo mundo. Mas aí tá o Márcio. O Márcio é um cara que mora aqui perto, aqui, que se tatuou comigo nas antigas também. Ele, o irmão dele, o Marcelo. E eles chegavam lá no estúdio lá e eles faziam uso dos desenhos que eu copiava das revistas, né? Então, inclusive, até ele tem os tribais que eu puxava das revistas, botava e tentava modificar um pouco. Porque a referência era as gringas, né? As revistas gringas também, né? Claro. E tu falou uma coisa que até lá, quando não tinha internet, nós fazia também. Nós tínhamos nosso Pinterest, que eram os CDs de desenho que o pessoal chegava vendendo no teu estúdio com 50 mil desenhos. Tu botava no computador e ficava na Que frente. conexão massa, Eu velho. virava a tela assim no balcão e ficava botando aqui assim, ó, tudo que era desenho, Tatu Show, acho o nome do CD, alguma coisa assim. Exato. Nossa, cara. Sabe de quem que eu comprei esse CD? Foi de um cabeludo que morava aí no Paraná, que traficava desenho. É o Marcel, acho. O Será Marcel que era Marcelo? um de Era um óculos. cabeludo. Era de Era óculos. de óculos. Era o cabelo branco desde novo, parecia que era cabelo grisalho, parecia que tinha nascido de cabelo grisalho. Ele é o Marcelão, Isso. né? E aí ele rodava o Brasil todo vendendo esses desenhos. E uma vez ele entrou dentro da loja e eu comprei esse CD. E eu lembro, cara, porque eu tenho isso guardado ali e muita coisa eu dei para os meus alunos. Eu comprei uma série de desenhos sua na época, lá atrás, de desenhos do Bola, assim. Tá guardado, eu tenho isso aqui guardado. Isso é incrível, velho. Isso é a parte que eu acho que a gente tem que. Ó, meu primeiro catálogo. Olha só, vamos ver. Meu Deus do céu, palhaço. Sempre os jokers, né, velho? Sempre os jokers. Aquela época era incrível. Tribal, os anãozinhos lá, os anão guerreiros, sol. Tem uma que vocês fez uns tipo uns gnomos, eu lembro também. Ó, isso aqui pegava tudo de revista, né? Revista americana, né? Então tu tinha essas tatuagens, tu aí puxava alguma coisa. Ó. Os demônios. Olha que legal, cara. Palhaço era muito. Hoje não pode mais. Mas isso aí é foda. Esse tigre aqui, eu tatuei muito ele, velho. Nossa senhora, eu também. Mas o teu tinha tribal? Cara, eu acho que tinha um com tribal. Ó, esses tribalzinhos eu tenho ele aqui, ó. Eu tenho essa pasta. Esses com a gema, né? Com a geminha. Esse saiu na revista também, não saiu? Na Metalhead? Saiu. Ah, viu? Os cover do Paul Buff, ó. O Ale mandou uma mensagem. Muito obrigado, Ale. O Elias, foi outra coisa que o Elias me ensinou muito na disciplina, foi ele fazia eu desenhar. Era uma obrigação da loja. Então eu tinha que ficar desenhando. Como eu tinha bastante desenho já, ele queria que eu criasse desenhos dentro da linha de tatu, assim, do estúdio de tatuagem. Porque ele queria desenhos que fossem tatuáveis. Então ele fazia com que eu ficasse bastante tempo ali. Tipo a pressão que comia, né?
tem que fazer tantas folhas por dia. E eu pegava, então, e ele tinha um acervo de... Mas foi um ensinamento, foi legal, porque a primeira coisa que ele fez quando eu entrei no estúdio dele, ele se apavorou, porque eu entrei carregando uma Spalding, né? E o meu pedal era uma chave de campainha, né? Uma coisa de campainha. Aí ele falou, não, vamos jogar tudo isso fora, só vai ficar com a Spalding. Pegou os fios, jogou tudo fora, pegou meu tubinho de tinta de vidro, pegou e jogou na pia, jogou fora tudo. Agora o material que tu vai usar vai ser esse aqui, ó. Só que o Elias tinha uma coisa, tu comprava o material dele, tu vendia a tua alma, né? Porque tu ficava pagando a vida, né? Pouco, meu. Ele tinha um cofre lá com litros de tinta, né? Daí, nossa, aquilo ali era Mas eu passei por isso também, Eu comprei um gabarito de soldar agulha da National, do Kaká, e esse gabarito custava, na National, $7. Mas quando o Kaká foi me vender, ele me vendeu na época, não era real ainda, mas como se fosse uns R$100. E aí ele falou, eu tenho 2 aqui, eu tenho um aqui para te vender. Eu falei, tá, quanto que é? Aí ele, R$100. Eu falei, caralho, velho, fudeu. Dá, mas eu compro. Me dá tantos dias que eu vou vir aqui comprar. E quando eu cheguei e comprei, ele falou, o que adianta você comprar isso aqui se você não sabe usar? Aí eu falei, mas eu vou aprender. Aí ele, tá, mas não sou eu que vou te ensinar. Aí eu falei, beleza. Só que aí, tipo assim, eu ia para lá todo dia, né? Todo dia eu tava lá. Aí um dia ele falou, ó, pode entrar aqui. Na hora que ele falou que podia entrar, eu vi ele usando, aí pronto, foi a minha escola. Só que aí eu tive que descobrir o que era, como ele o soldava, porque a pasta de solda não pegava, era até descobrir que era ácido fosfórico, meu amigo, passou muito tempo, velho. Passou muito tempo. Outro cara que eu conheci também lá no estúdio do Elias foi esse cara aqui, ó, também, o Rogério. Rogério? O Rogério. Nossa, cara. Que será que ele tá vivo ainda? Tá. O Rogério tá. O Rogério mora perto do litoral, se eu não me engano, em Osório, né? Outro cara da antiga aqui que eu achei que eu tatuava ele, ó, é Kaiser Tattoo. É um cara daqui de Canoas, aqui, da mesma região metropolitana. Esse cara é um tatuador também das antigas. Ainda tá ativo. Aí no sul aí tinha um cara que fez minha primeira tatuagem. Sabe quem é? Asa Tatu. O Asa dava com uma bengala, né? O Asa era meio, sei lá, o cabelão meio do Sidney Magal. Meio gótico. Era meio gótico. Totalmente gótico. Esse cara também aqui, o Snap. O Snap era um tatuador, tatuava aqui em Porto Alegre. Foi um cara também que a gente trocou muita ideia. Agora está em Londres, né? King Cross é dele lá, a King Cross. E esse aqui é o meu compadre, meu padrinho de casamento. Aí, ó. Lagarto. O Lagarto. Então, o Lagarto é teu parceiro. Esse é meu brother. Há muito tempo, né? Eu conheci ele e demorou. Eu conheci ele na beira da praia, num quiosque. Eu estava tatuando na beira de uma praia lá, num barzinho no litoral aqui do sul. E chegou ele e o irmão dele lá e viram tatuando tudo e ficamos trocando ideia. E daí foi ali que nós ficamos amigos pra caramba. Depois ficamos, né, amigos inseparáveis, né? Eu ficava direto no estúdio dele. Naquela época nós tinha muito esse lance de visitar os estúdios, né? Então era só eu e ele, então a gente acabava meio que ficando nesse bate-volta, né? Mas isso depois que eu saí da Tattoo Center, né? Depois que eu tava com o meu estúdio. E daí a gente começou Você saindo do sul, você teve algum problema ou você foi acolhido pelo pessoal de São Paulo, Rio? Como é que foi esse seu relacionamento com o pessoal dos outros estados no começo da sua profissão? Lico, no começo eu não conhecia ninguém, Lico. Teve uma vez que eu tive a oportunidade de conhecer, que eu dei uma vacilada que até hoje eu não me perdoo, assim, sabe? Porque foi uma vacilada muito, muito besta, né? Eu tava tatuando, quando eu saí de Porto Alegre, a primeira vez que eu fui morar em Santa Catarina, eu saí do Elias e fui morar no Farol de Santa Marta, em Laguna, que é no meio do nada, sabe? Vila de pescador. E a minha ideia era aquela, sabe? Eu queria estar lá e eu só fazia tatuagem, então não tinha a moeda lá, a moeda corrente era peixe, né? Era garopa, ou senão tu não sobrevivia lá da tatuagem, ainda mais fora de temporada.
E quem ia para lá de vez em quando era o falecido Bruxo, né? Que Bruxo, lembra? Rio de Janeiro, de vez em quando ele estava lá. E uma vez eu estava tatuando, eu consegui um lugar para tatuar atrás do bar, do Tribo Bar, que é o bar de um amigo meu. E eu estava tatuando atrás e chegou dois caras lá, né? Um que eu já conhecia e o outro que eu só ouvia falar, que era o Leco, Tatu de Laguna, e o Estopa, né? Olha o velho Estopa aí entrando. O velho Estopa entrou na história, porque eu ouvi o barulho, ele ouviu o barulho da máquina, tudo, e perguntou pro cara, acho que eles perguntaram, daí o Leco falou, não, é o Bola que tá aqui, é o Bola. Porque o Leco tinha estúdio em Laguna, e falou que Santa Marta era no lado de Laguna. Daí, conversa vai, eles ficaram comendo um peixe-rei ali na frente, na beira do mar, na frente ali, do botequinho ali, e eu terminei de tatuar e fui lá, dar um oi, né, me apresentei tudo pro Estopa, foi nervoso pra caramba. E o Estopa, eu me lembro que até hoje o Estopa chegou e falou, disse, se tu quiser, né, se tu quiser conhecer lá, né, na Barra da Lagoa, meu estúdio, tá tudo a pé, tu pode ir lá, não sei o quê, blá, blá, blá. Ele abriu uma porta para mim. Aí, e eu, com medo de me queimar com o cara do bar, de deixar ele na mão, porque eu dava uma graninha ali, dava um movimento pro bar. Tatuagem movimentava. Eu meio que recusei, né, agradeci e recusei. Sabe quem estava tatuando lá? Que eu poderia ter a oportunidade de tatuar do lado, velho? Meu Deus. Maurício Teodoro, velho. Eu ia falar. Lá nos anos 90, eu ia O tatuar. Maurício conta essa história lá, assim. Cara, não. Aí nossa, arranquei os cabelos, tudo calado. Eu falei, nossa, depois que eu descobri, mas demorou para descobrir, graças a Deus. Eu só acho que eu não descobri na hora. Então eu. Aí foi uma parada bem bacana, assim, sabe? Legal, porque, nossa, o Estopa sempre teve aquele jeito, né? E eu ouvia muita história, assim, sabe? Aquelas histórias de Santa Catarina, que era um cara muito fechado, não deixava ninguém chegar perto, blá, blá, blá. E aquele lance do estúdio mesmo, que ele criou essa performance, esse lance, né? De repente, até pelo fato de antigamente a gente não gostar muito que o pessoal desrespeitasse e abrisse estúdio muito perto. Talvez Exato, localismo, né, que tinha muito naquela época. Né? Talvez tenha criado isso e funcionou, porque botava medo em todo mundo. Né? Deus do livro, eu nunca ia tatuar na Barra da Lagoa. Era o único lugar que eu não ia tatuar, acho que era a Barra da Lagoa. Né? E fiquei ali pelo Farol de Santa Marta, depois fui para Criciúma. E Criciúma foi legal também, porque Criciúma eu morei 4 anos lá. Eu tive uma vida em Criciúma bem bacana, assim, sabe? E tive um auge, assim, na tatuagem muito grande. Porque quando eu cheguei lá, só tinha um tatuador, era o Edinho Tatu. E esse cara, ele tatuava, ele fazia artesanato, colocava o pano dele na praça, né, Nereu Ramos ali, ficava expondo e às vezes tatuava na casa dele. Então não era um cara que tinha muita ambição. E quando eu cheguei em Criciúma, e foi novidade, a TV já caiu em cima, fazendo propaganda, fazendo reportagem. Eu saí no Jornal do Almoço lá, porque eu comecei a trabalhar. Comecei a trabalhar dentro do estúdio, dentro de uma loja, era um cara que era muito conhecido lá, né? Pano Louco, streetwear, ele tinha pista de skate no pátio, né? Uma mini ramp, tinha loja de CDs, tinha estamparia, serigrafia, fazia um monte de trabalho, né? E então foi ali que começou a dar um áudio, assim, sabe? Porque ele começou ele ganhava uma grana comigo também, então ele começou a me promover mais ainda, me botou nas mídias. Claro, era uma moeda de troca, né, também para ele, né? E nisso chegou a tatuagem profissional, chegou em Criciúma naquela época, né? E eu levei, pô, eu achei muito legal. Um cara, um maluco tatuador de lá que estava fazendo um trabalho de, como é que se fala, aquele trabalho de faculdade final lá, monografia. Que tem que falar sobre um assunto. O TCC. Ele quis me entrevistar sobre isso, sobre a tatuagem em Criciúma, que apareceu meu nome várias vezes lá. Né? Apareceu Olha, que legal, cara. Eu falei, pô, que bacana, cara. Daí peguei e fiz essa entrevista com ele tudo. E daí o Edinho Tatu, e ele viu que tinha, de repente, alguém que poderia estar colocando em certo risco, né, o trabalho dele. E ele começou a se aprimorar cada vez mais. E o Edinho começou a se profissionalizar e aquilo ali me deixou muito feliz, cara, que eu consegui me aproximar dele depois com o tempo, né? Porque até então ainda tinha aquele estigma de, o cara é meu rival, é rival. Então, mas só que aquilo lá era da época, né? Normal. E eu consegui me aproximar dele e graças a Deus, assim, eu vi ele dando um up na vida dele, na tatuagem, eu vi ele ensinando os filhos dele se tornaram tatuador e body piercer, o Lica e o outro, esqueci o nome do outro menino,
botaram estúdio, criou um estúdio família, um Tattoo Family, em Criciúma. Olha só. Daí eu vim embora. Daí depois eu vim embora, voltei para Porto Alegre e tudo. E até então eu sei que eles estão tatuando ainda lá. O Edinho eu não sei, mas os filhos ainda estão tatuando. Então isso foi legal. Participei de uma história da cidade de Santa Catarina, de Criciúma. E quando você foi para primeiro fora daí do Sul, qual foi a primeira vez, primeiro contato? Que você Pra fala São assim, não, fui para São Paulo, foi qual convenção ou não foi convenção? Qual foi o primeiro momento que você saiu, zarpou? Foi convenção, eu não me lembro qual foi o ano, mas não foi a convenção do LED, foi uma Metalhead. Foi uma Então já é mais recente, você demorou a sair tanto assim, Bola? Demorei, velho. Olha só, cara. A primeira convenção que eu peguei do LEDs foi em 2005, acho. 2004, 2005. Quase no final já, né? Porque eu pegava... o Elias fazia umas excursões loucas lá, de 36 horas na estrada, né? Levava 2 dias para chegar em São Paulo. Todo mundo fazia isso. A gente organizou várias excursões aqui de Brasília, porque a gente normalmente pegava o ônibus Real Expresso, mas a galera, todo mundo se encontrava no ônibus. Aí Minta, a gente, não, vamos... Binto, Lico, desculpa, eu esqueci. Eu fui na primeira convenção que eu fui, foi na de 95 do Costa e do Chess. Foi lá no... então já foi em Curitiba. Lá no Bacaxeri, lá em Curitiba. Lá. Foi aqui, choveu pra caralho. Foi. E lá eu fui, lá eu tava até conversando com o Leonardo Novaes hoje sobre isso, porque lá eu saía com um camarada meu, esse cara aqui, ó. Aqui, ó. Esse cara aqui é o meu compadre também, que sou padrinho de casamento dele. Aí, Bola Tatu, 12 mil desenhos feitos hoje, pela manhã. Isso a foto era de 10 horas da manhã, o Bola botando essa faixa ali. 12 mil desenhos feitos agora do café da manhã. Baita mentiroso. Aí fomos pra... Cheguei lá na convenção, eu e ele chegamos em Curitiba para ir na convenção, só que nós ele estava levando artesanato, né, que ele vendia os artesanatos, e nós ficávamos no centro da cidade, numa praça ali. E eu botava os catálogos e se eu conseguisse alguém para tatuar, eu levaria para o hotelzinho que nós ficava, que era no centro, sempre uns hotelzinhos baratos. Então, eu tinha esse lance de pegar, captar, eu fiz muito isso em Lages, eu conheci o William em Lages fazendo isso, né, Lages também em Santa Catarina. E daí numa dessas, chegamos na praça, tudo, daí tinha convenção, nós tínhamos que levantar grana para chegar até a convenção, que era meio afastado, tudo. Era no camping, mas eu esqueci o local lá. Era o Parque Castelo Branco, acho, se eu não me engano. Era um parque gigantesco, mas bem afastado. E daí ele pegou e botou os brincos de marihuana dele lá, de alpaca, tudo, já chegou a polícia, já tirou os brincos dele, desse meu camarada, que não podia expor nada com relação à maconha. Aí eu olhei para um lado e tinha um cara tatuando também, tatuando na praça ali. Daí eu já fiquei com receio de botar, porque o cara era local, né? Eu não ia botar meus catálogos ali, de repente ia ter aquele lance de território também. E daí não consegui tatuar, não conseguimos levantar a grana e seguinte, vamos pegar a estrada e vamos a pé para esse parque. E saímos caminhando de mochila. Que pariu. Quem é de Curitiba sabe que isso aí é longe. E, velho, chegando lá, cara, eu me lembro quando eu entrei consegui entrar na convenção, a gente conseguiu vender alguma coisa, acho que ele conseguiu vender alguma coisa no caminho, ou lá na frente também, que ele vendia tudo que é artesanato, macramê, esse negócio. E entrei na convenção, né, e comecei a olhar aqueles tatuadores, tudo, e eu vi o Edu, eu acho que o Edu já tinha visto alguma vez. E o Edu chegou e ele estava com uma dificuldade de fazer uma tatuagem num cliente, que o cara queria um dragão, mas ele queria o dragão em esqueleto, um dragão medieval, mas o esqueleto do dragão. Ele não queria o dragão. Daí eu cheguei perto, comecei a olhar assim, daí eu acho que o Edu puxou o assunto, tudo, não, beleza, vamos tentar fazer, né, não sei o quê. E eu comecei a tentar desenhar com o Edu ali. E eu não estava nem com stand, eu estava só de passeio ali, né. E aquilo ali também me deixou bem envaidecido, né, porque acho que o Edu me conhecia lá do Elias, aliás, foi depois até. E daí eu consegui, entrei na convenção, consegui ver alguns, falar com poucos, né, mas falava, chegava perto de um e de outro, né. Eu tava lá. Eu tava nessa? Foi a primeira que eu fui. Foi a primeira de todas. Conheci o Alan, que é um cara de São Paulo também, que era um cara tatuador das antigas, nunca mais vi falar dele, né? Tinha uma galera lá, tava o Tuca, tava o Tico da Dragons também. Beicinho, uma galera. Yes. Tava a galera lá. E aí foi legal, porque daí eu acabei
né? Meu primeiro envolvimento numa convenção, cara, e depois daquilo ali, nossa, foi magnífico, sabe? E agora, aproveitando o gancho dessa lance da convenção, é essa sensação que até hoje eu procuro manter nas convenções. Por isso que eu falo pra galera, quando me falam, a maioria da galera da antiga me diz, eu não quero mais ir em convenção. Eu falei, cara, se a gente não for mais em convenção, a gente vai perder as convenções. A gente vai perder a única chance que a gente tem de poder tentar, pelo menos, retomar um pouco da essência da convenção, né? Do que era uma convenção. Então, eu sempre falo, ao invés de desistir tão fácil assim, abrir mão de uma coisa que tu pode, né, melhorar para ti, né? Insiste mais, faz o teu evento, faz um evento dentro de um evento. Que nem a gente faz, cara. A gente E é o que a gente faz, né? É o que a gente faz. Tem a galera que quer competir, tem a galera que quer tatuar, tem a galera que quer beber, tem a galera que quer, sei lá, fazer o quê, mas tem suas turmas, entendeu? É só tu achar a tua turma. Teve poucas vezes. O Timba falou que o Brinco tava lá também. O Brinco tava, a Tata fez um ônibus que saiu lá de São Bernardo para ir para lá. Nossa, que loucura, velho. Então, esse negócio dos eventos aí, eu ainda tenho muito dessa lembrança do que foi os eventos para mim e do que é os eventos para mim. Tu organizou a primeira convenção daí, né? A segunda. A primeira convenção que foi organizada foi o Elias e o Edu que fizeram. Foi em 96. Né? E logo em seguida você fez a segunda. Aí eu fiz em 2005. 2005, Olha. Acho que fascinado com a convenção convenção de São Paulo. Nós chegamos aqui, eu e o Lagarto queria fazer a convenção. Eu, o Lagarto e o Márcio da Place, que era uma loja de metal, de heavy metal, né? Aí, uma vez eu me lembro até hoje, quando eu cheguei para eles e disse, vamos fazer uma convenção aqui em Porto Alegre. Aí o Lagarto começou a dar risada, né? O Lagarto, bem capaz, não vou me incomodar, não sei o quê, aquele jeito, né? Aí eu falei, vamos fazer, cara, a gente consegue fazer. Aí o Márcio falou, eu faço. O cara da dono da loja de artigos de heavy metal. Eu faço, vamos fazer? Vamos. Então vamos fazer. E o Lagarto, então tá, vamos fazer, mas acho que não vai dar certo. O Lagarto sempre com o pé atrás, né? Cara, pegamos uma agência uma agência de eventos para nos ajudar. Tomamos um golpe da agência, né? A agência roubou vocês? Tentou roubar nós. A agência roubou o evento de nós. Tentou fazer um evento em Floripa com o mesmo nome. Deu um rebolo todo, né? Mas no final a gente ganhou muita experiência. Porque a gente conseguiu fazer e reunir uma galera, velho. Cara, tu imagina? Olha só, nós com agência na sexta-feira, o evento começava sexta-feira. Na sexta-feira, meio-dia, metade dos estandes estavam montados. Aí eu passava pelo corredor, eu olhava, os caras tudo sentados em cima das mochilas, só na marcação do estande, onde era o estande deles. E nós, meu Deus do céu, o Amorim vai lembrar disso. Se o Amorim tiver aí, ele vai saber, né? No Cais do Porto aqui. E nós, nossa senhora, mas a galera pegou, aí daqui a pouco a montadora começou a montar, e o que a galera fazia? A galera ajudava a montar praticamente os estandes. Claro, porque ninguém queria estar trabalhando. Eles queriam trabalhar, então eles ajudavam. É o que eu falo, nessa época, a galera, tipo assim, não fazia chiliquinho. Não. Ninguém falou, peraí, meu irmão, vai acontecer isso, então, peraí, deixa eu ajudar para facilitar para a gente tocar o barco. Cara, se solidarizavam com nós porque eles viam a apreensão que nós estávamos com relação àquilo ali, a preocupação. Imagina, nós estávamos recebendo pessoas de todo o Brasil, né? E o negócio não estava montado a feira, então muitos não acreditavam, de repente, que ia acontecer, né? Mas não, era tudo uma questão de logística da montadora, que os caras prometiam que era um tamanho, daqui a pouco eles não tinham material para suprir, e tinham que desmanchar a feira. Eles tinham que desmontar uma feira para levar tudo para lá. E eu me lembro do Amorim, o Amorim tá vendo a live, eu me lembro dele, velho. Ele caminhando, o Enio e a Esther. Ó, o Enio tá falando que foi. O Enio falou. Quebraram o carro, ele e a Esther quebraram o carro no meio do caminho, lá numa serra, não me lembro aonde, chegaram um dia depois. Né? Então, tudo isso aí, né, foi uma coisa bacana, esses percalços, assim, sabe? Porque a gente aprendeu muita coisa, né? E eu me lembro do... Isso, cara, isso que eu falo. Não tem, tipo assim... Alguns anos atrás, a gente até conversou sobre isso. Eu fui um dos tatuadores que achava, não quero ir para a convenção porque mudou o perfil, que não sei o quê, bababá. Conversei muito com o Enio sobre isso, conversei muito com a Esté sobre isso. E graças ao nosso amigo, vou até levantar a blusa aqui, ó, o Fernando Nicolini, ali, mais uma vez, eu falo que eu voltei a acreditar no evento, sabe? Porque
eu acho que é exatamente isso que você falou. A gente tem que ir para os eventos para a gente rever os amigos, cara. Para a gente ter esse momento de falar sobre tatuagem, de viver tatuagem. E se tem essa molecada que quer um troféu de plástico, se tem essa molecada que quer o pega-poeira, beleza. Tranquilo, tá no direito dele. Faz parte da vida deles, daquele momento deles. E eu tenho certeza absoluta que vai chegar um momento deles que eles vão falar, pô, eu acho que eu quero trocar uma ideia com... Vamos dar um exemplo. O tatuador A que só quer troféu e o tatuador B que só quer troféu. Passou alguns anos, nem o A nem o B estão ali competindo mais, vai estar o C e o D, mas ele vai estar no momento que vai falar, pô, vou ali trocar uma ideia com o A, porque eu passei 3 anos da minha vida indo para uma convenção e eu não vivi o cara, não conheci o cara direito. E aí o cara começa, aí é um novo ciclo, cara, é uma nova escola, assim. Então, eu acho que tem que ter eventos, sim, de tatu, quer ter competição que tenha. A primeira convenção em 96, para a galera ficar sabendo, eu já ganhei o troféu. Eu ganhei o troféu. Na primeira convenção em 96 de Porto Alegre, eu ganhei o troféu, né, em comics. Por quê? Porque o Zé Linares ganhou o primeiro lugar com o Zé Carioca em cima do foguete, que saiu em tudo que é revista. Lembro demais. E o Mano Reis, né, que é o Mano da Experiência, lá de Floripa, o Mano fez um cartoon, mas ele fez um personagem não conhecido e foi desclassificado. Aí eu ganhei no lugar dele, eu acabei ganhando o prêmio. Cara, eu tava no meio de uma convenção, que, olha quem tava. Era Lelo, era Hudson, era Polaco, Carlinhos, Scorpions, Zé Linares, Lango, Ai, né? Olha só, velho, Xavier, Fly, toda essa galera, velho, uma galera, todo mundo, JJ. Com berço, né? Cara, o Elias e o Edu, eles só convidaram pessoas de fora de Porto Alegre, por birra. Porque eles tiveram uma certa birra com o pessoal. E eu só fui convidado porque eu morava em Criciúma, né? Porque o Edu me ligou e disse o Edu, eu não sei como é que eu recebi recado que era para me falar com o Edu. Eu liguei pro Edu para saber o que era, e o Edu disse que tinha um cara em Santa Catarina que queria dividir stand, que era o Mano, na Zeppelin Tatu até na época, o Mano Reis. E eu fui para lá com o Mano, né? E vim para Porto Alegre com o Mano, participei do evento e ganhei, cara, né, o Mano foi desclassificado, tava no meu stand, foi desclassificado e eu ganhei, e eu tatuei o cara, tatuei um coiote do Papaléguas, assim, botando a língua e com o pé no ar caindo do penhasco, eu tatuei o cara em pé, o cara ficou segurando Coitado, cara, a gente passa por cada situação. Não tinha maca, o cara ficou segurando a maca assim, e eu tatuando ele aqui, assim, o coiote com papaléguas, tudo, sabe? E, nossa, velho, tá horrível, velho. Horrível. Caralho, depois. Esse ano, né, 2020, a gente, infelizmente, aconteceu isso tudo, mas eu até fixei o comentário aí, era para a gente ter organizado o primeiro evento, o primeiro encontro, né, de tatuadores numa cidade pertinho aqui de Brasília, que é Paracatu, Minas Gerais, porque eu queria fazer realmente um encontro de artistas lá. E, tipo assim, ia ser um evento que a galera ia chegar na sexta-feira, na realidade a gente iria, entre aspas, tatuar o evento todo. Mas não seria um evento ao público e tudo. Seria um evento para a galera ir para um local lindo, uma cachoeira incrível, tá ali com a família. Seria mais uma comunhão do que um evento de tatu. Seria um evento de tatu porque a cidade ia ganhar ali a presença ilustre de grandes tatuadores, grandes mestres ali, né? Mas é isso, cara. Porra, o papo tá incrível, velho. Mas a gente tem aqui 3 minutos, assim, velho. E eu sei que a gente tem coisa para contar aqui, cara. Não, mas já contamos bastante. Eu fico feliz pra caramba, então já vou começar a fazer minhas... Eu esqueci o nome que se fala. Minhas... Agradecimentos, né? Minhas observações. Vai lá, temos 2 minutos. Então, eu acho... Eu me sinto digno e me sinto honrado demais em poder estar participando do projeto, onde tem vários ídolos meus que passaram por aqui, né?
É que nem eu falei, eu esperaria com toda certeza o meu momento mesmo, porque em respeito a todos esses mestres que nós temos ainda em vida e que também nós temos, né, em outras vidas. Então, fica aqui meu muito obrigado e falo para a galera assim essa galera da velha guarda também, que queiram deixar sua história, né, não deixem ela morrer, né, participem e mostrem o quanto é importante os outros mais novos saberem como foi feita a tatuagem até aqui, né? E quem fez ela. Porque depois a gente pode acabar não sendo esquecido, né? Mas talvez sendo menos lembrado do que mereceríamos, né, ser. Então não vamos perder essa oportunidade, gente. Nem por nada do mundo, principalmente por besteira que nem tu comentou com relação a bandeiras ou a tipos de... Nada vai fazer com que a gente, né, vai poder impedir a gente de fazer o que a gente tem que ser feito. Mostrar o quanto é importante a tatuagem para nós. Ela foi, ela é e ela vai ser. Então fica aqui meus agradecimentos a todos aí e muito obrigado e sem palavras. Obrigado, Porra, Frank. velho, Valeu. Você consegue me derrubar aqui, velho. Caralho, velho. Fazer, Mas, cara. ó, a gente tem menos de 40 segundos aqui. Eu quero te agradecer do fundo do coração por você primeiro, ser essa pessoa espetacular, por ter preparado o chão que eu piso hoje em dia, porque graças a vocês, hoje eu sou tatuador, vivo da tatuagem, e quero te dizer, cara, que eu tô em pé e à ordem, sempre, para o que você precisar, a sua família precisar, entendeu? Eu tenho o prazer de falar que somos irmãos, somos amigos, entendeu? E que é isso, cara. Nós somos tatuagem, nós não estamos tatuagens. O projeto, gente, é exatamente isso. É um projeto que ele vai além de marketing, porque ele vai ficar guardado para as próximas gerações. É um documento isso. E ter o prazer de ouvir o Bola, ter o prazer de ouvir o Carlinhos do Rio, Ana Velho, e documentar isso, gente, é incrível. É incrível. Porque Obrigado. são eles que são a escola que a gente vive. Olha, você vê a humildade do Bola falando do Elias, do Jorginho, do Paulo, dessa galera toda. Então, isso é história. Perdão, eu esqueci muito nome, mas eu peço perdão mesmo, mas tem muita gente, muita gente. Não deixem de maneira nenhuma a história morrer. Quem faz história, isso, perfeito, cara lá, olha aí. Família, velho. Muito obrigado, mano, velho. Muito obrigado. Até Gente, mais. até mais.